Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 1º de novembro de 2024, são 3 horas da tarde aqui em Kiev, 10 da manhã no Rio de Janeiro, no momento que eu gravo esse vídeo. Ontem tivemos mais um grande ataque com drones e mísseis russos contra a Ucrânia. Felizmente não teve nenhuma consequência muito grande. E eu sei que teve esse ataque porque eu estava aqui, tá? Eu ouvi por 2 vezes, soou o alarme antiaéreo aqui em Kiev, né? O alarme de ataque aéreo aqui em Kiev. Mas felizmente não teve nenhum dano grande disso daqui, né? Por outro lado, os ucranianos voltaram a atacar refinarias russas, então houve um ataque aqui em Stavropol, nessa região aqui, feita por drones ucranianos contra uma refinaria russa que atingiu alguma coisa, ele pegou fogo. O grau de dano causado a gente não sabe ainda, mas que teve algum dano aqui, certamente teve. Na linha de frente continua a mesma situação dos últimos dias, uma situação muito perigosa, com os russos conseguindo pequenos avanços aqui na região de Korahov, o que é preocupante, e também aqui em Pokrovsk, nessa região aqui, né? É uma situação realmente preocupante, mas por outro lado, os ucranianos têm feito alguma coisa bastante séria aqui na região de Kharkiv, e a gente não sabe direito o que é ainda, mas parece que é uma preparação para uma grande ofensiva aqui nessa região, né? Bom, do ponto de vista diplomático, a gente tem a eleição na Geórgia que continua dando mais problemas. O pessoal encontrou mais indícios de fraudes na eleição da Geórgia. E a economia russa cada vez pior. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Alguém Viu a Dilma por aí, Tem Mais Piolho no Xandão que na festa do Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então ontem a gente teve um grande ataque com mísseis e drones aqui na Ucrânia. Foram 48 drones Shahed contra várias localidades, inclusive contra Kiev. 31 foram derrubados por defesa antiaérea, outros 14 foram derrubados por sistemas de guerra eletrônica e 3 drones voltaram para Belarus, ou seja, no final nenhum dos drones atingiu nada aqui, né? De fato, ontem eu ouvi o alarme antiaéreo aqui, o alarme de ataque aéreo aqui. Não cheguei a ir para o bunker do hotel não, porque rapidamente o alarme parou, mas foram 2 vezes ao longo da noite isso, né? Então dos drones não teve nenhuma consequência séria. Agora teve também 3 mísseis RA-59 e 69, do qual apenas um foi derrubado. Esses mísseis foram em direção a Odessa, tá? Não foram em direção aqui a Kiev, e infelizmente atingiram, foram mísseis com munição cluster contra Odessa. Olha que coisa preocupante isso. Muito dano ali em toda a cidade, é um absurdo isso, é um crime de guerra usar esse tipo de arma contra cidades civis, né? Você usar munição cluster contra tropas que estão colocadas, né, para ataque ou para defesa é outra história, mas usar munição cluster numa cidade contra civis é realmente um absurdo isso. Isso daqui foi em Odessa ontem à noite, né? Bom, vocês sabem, eu estou aqui em Kiev, né? Hoje cedo eu já saí para resolver algumas coisas por aqui. O que me chamou a atenção aqui nesse passeio breve que eu fiz aqui, por enquanto, né? Eu vou ficar um tempo bom aqui, eu vou ficar o mês de novembro todo por aqui, né? Mas o que me chamou a atenção foram 2 coisas. Primeiro, o barulho do alarme de ataque aéreo, né? Que realmente é assustador esse tipo de coisa. Então, quando eu todo dia eu noticio aqui no canal que foram tantos drones Shahed contra Kiev, coisa e tal, né? Que eu estou agora vendo na prática como é que são esses ataques aqui em Kiev, né? Ontem não teve nada demais, como eu falei, foram dois momentos em que soou o alarme, mas rapidamente foi desligado. Eu acredito que foi só suspeita de que eles viriam para cá, mas acabaram sendo interceptados, né? Agora, outra coisa que chama muita atenção é o frio, né? Tá bastante frio aqui. Para mim, que sou do Rio de Janeiro, tá? A temperatura aqui está na faixa de 11 graus, 10, 11 graus aqui pela manhã. E para os ucranianos não, o pessoal está falando que o frio ainda não começou ainda, vai começar o frio aqui ainda, né? Mas para mim, que sou do Rio, 11 graus é praticamente uma nova era glacial, né? E realmente é impressionante, porque você fica pensando no pessoal que está nas trincheiras, né? O pessoal ucraniano que está nas trincheiras, deve ser realmente complicado lutar nesse frio. Porque aqui onde eu estou nesse momento, dentro do hotel, é tudo quentinho, tem calefação, então tranquilo aqui dentro do hotel, estou até com a camisa, a mesma camisa que eu uso lá em casa, tranquilo ficar aqui dentro do hotel, mas você bota o pé para fora aqui do hotel, tá frio pra caramba, impressionante mesmo. Bom, então é isso daí, choque de realidade de estar na Ucrânia noticiando a guerra, né? Bom, os ucranianos parece que voltaram a atingir refinarias russas, né? A gente tem visto já alguns ataques contra destilarias,
e essa noite foi um ataque contra um depósito de óleo em Svetlograd, na região de Stavropol. É nessa região aqui que foi feito o ataque, né? Aqui é o sul da Rússia, e aqui tem algumas imagens desse ataque feito ali. Aqui aparentemente mostra só o trabalho da polícia ali. Algum prédio atingido aqui, mas o alvo mesmo foi esse daqui, ó, foi a refinaria. Grande explosão ali na refinaria. Você pode ver que os russos têm feito isso, eles têm colocado grades em torno dos tanques, tá vendo isso daqui, ó? Isso aqui são grades anti-tanques, anti-drones que eles estão botando nos tanques, mas como vocês podem ver, não resolveu muita coisa não. O drone conseguiu atingir e causar um grande incêndio ali em Stavropol, né? Então, excelente notícia que os ucranianos voltaram a fazer esse tipo de ataque, né? Tem aqui, ó, parece que os 2 meses de pausa na destruição da infraestrutura de óleo da Rússia encerrou agora, né? Essa pausa tinha sido solicitada pelo Biden, vocês lembram disso? O Biden havia solicitado essa pausa no ataque da infraestrutura russa, justamente com a ideia de fazer um acordo de paz e coisa e tal, para pelo menos a Ucrânia e a Rússia não atacarem a infraestrutura de energia uma da outra. Mas, bom, parece que isso já passou e a Ucrânia já voltou a atingir esse tipo de coisa, né? Excelente notícia no final. Também os ucranianos atingiram um checkpoint russo que era conhecido por tratar muito mal os locais ali na região de Kherson. Vocês sabem, aqui na região de Kherson, a Ucrânia controla tudo ao norte ou na margem direita do rio de Dnipro. Ao sul aqui, ou a margem esquerda do rio de Dnipro, ainda é controlado pelos russos. E havia esse posto de comando aqui que tratava muito mal os ucranianos da região. Os ucranianos deram um jeito de resolver esse posto de comando russo, ali, esse checkpoint russo ali na região, né? Além disso, a gente teve hoje a imagem de um sistema de defesa antiaéreo, um radar Podlat, que estava no Cabo Tarrankut, ali na Crimeia, né, temporariamente ocupada pelos russos. A gente tem imagens agora, esse ataque foi feito no dia 23 de outubro, tá? A gente falou sobre isso na época, né? Os ucranianos fizeram um ataque ali que atingiram radares no Cabo Tarrankut, em outros pontos da Crimeia, foram vários pontos da Crimeia visados pelos ucranianos, mas a gente não tinha ainda nenhuma imagem que confirmasse esse ataque. Agora, hoje, os russos, por um acaso, liberaram isso daqui. Esse daqui é a imagem, digamos, original do radar, né? Como é que seria ele novo. E aqui está ele totalmente atingido, destruído por esse ataque, né? Pegou fogo aqui, está totalmente sem uso. Parece que ele ficou esse tempo todo sem poder ser nem tirado do lugar, porque os russos não tinham equipamento para tirar o radar do lugar lá. Agora que finalmente foi tirado e mostraram algumas imagens dele aqui, né? Bom, outra notícia é que parece que mais um avião Su-34 caiu, tá? Como é que a gente sabe disso? A gente não sabe aonde caiu, não sabe por que caiu, mas o Fighter Bomber, vocês lembram? É aquele blogger militar russo que sempre fala voo eterno, né? Voo eterno quer dizer que morreu todo mundo, né? Então, voo eterno para os tripulantes aqui, ele bota um Su-34, voo eterno, não sei o que lá, ou seja, algum Su-34 em algum lugar acabou caindo e matando toda a tripulação, é o que a gente depreende dessa informação, né? E não sabemos onde é que foi, o pessoal aqui inclusive fala que botaram esse aviãozinho aqui nessa região aqui, ó, mas ninguém sabe aonde que é exatamente que teria caído esse avião, foi apenas a informação que a gente teve que um avião caiu, né? Bom, o Igor Girkin traz aqui um blogger russo falando sobre o risco em Kharkiv, aqui o pessoal preocupado. Gente, informação está acontecendo que o inimigo colocou 2 punhos armados na direção de Kharkiv com 30 tanques e 11 veículos Bradley que foram descarregados nas florestas próximos de Izium. Cerca de 30 tanques, inclusive Leopard, estão concentrados nessa área e do vilarejo de Globuhovka. Levando em consideração a informação da região de Kursk, onde os ucranianos também estão levando reservas para a região de Sudzha,
nós concluímos que o inimigo vai voltar a atacar mais ou menos na época da eleição americana, ou seja, o inimigo no caso são os ucranianos, né? Tudo leva a crer, portanto, que os ucranianos estavam aguardando a eleição americana para voltar a fazer ataques contra os russos. E não sei se o ataque contra a refinaria hoje foi um passo adiantado, aí, alguma coisa, ou se talvez o Zelensky já está chateado com o Biden, porque o Biden promete um monte de coisa e não cumpre nada, né? A gente falou sobre isso no vídeo de ontem. É realmente uma situação que não tem como dizer o que está acontecendo com o Biden, né? Cadê a ajuda que tinha sido prometida? É uma coisa realmente frustrante, né? Então parece que os ucranianos estão se preparando para uma ofensiva aqui na região de Kharkiv e na região de Kursk. Quando é que vai ser isso, a gente não sabe. Por hora, a situação continua muito crítica ali em Pokrovsk e Kurakhove, né? Nos últimos dias, o que a gente falou agora é aqui, né? Kharkiv, essa região aqui, os ucranianos chegaram a avançar um pouco aqui, mas não avançaram muito. Talvez seja alguma coisa por aqui. Em Kharkiv e Kursk são os lugares aqui em que os ucranianos estão planejando supostamente essa ofensiva. A gente não tem nada confirmado, a gente só tem a informação dos russos dizendo que os ucranianos estão preparando isso, né? Agora, aqui na região de Pokrovsk é aqui e Kurakhove é aqui, são duas situações, duas cidades críticas para os ucranianos que estão sob grande risco, né? Os russos têm avançado por aqui, tomaram uma série de cidades. É verdade que nos últimos dias a coisa tem sido mais lenta, né? Eles têm conseguido avançar menos, mas ainda assim não deixa de ser uma situação preocupante. A gente vai ver aqui nos mapas do Poulet Volant o que está se preparando aqui. Mas parece que já começaram a acontecer lutas próximas a Kurakhove, ou seja, os russos já estariam ameaçando Kurakhove propriamente dita. Isso é preocupante. O Poulet Volant traz aqui os mapas dele, aqui justamente na região de Kurakhove. Os russos parece que já tomaram essa região e estariam se dirigindo aqui em direção à cidade, né? Aqui o último pedaço de Kurakhivka já teria sido tomado, a gente falou sobre isso ontem, então a cidade de Kurakhivka foi tomada aqui. Os ucranianos, por enquanto, estão recuando nessa região, não estão fazendo uma nova linha de defesa. Curioso saber qual vai ser o plano ucraniano aqui, realmente é uma coisa que a gente imaginava que eles iam fazer a defesa nessas cidades aqui, mas aparentemente não é isso, eles continuam recuando por aqui, né? Bom, e esse outro mapa aqui, que é na região de Vuhledar, né? Vuhledar já está aqui para trás. Os russos tinham tomado essas cidades aqui, nessas três cidades aqui, Boholavienka, Novokranka e Shakhtarsk. Então já tinham tomado isso no último vídeo, continuaram avançando mais um tanto aqui. Já estão ameaçando Trudove, aqui essa outra cidadezinha, né? É lógico, isso daqui é uma coisa preocupante, como a gente vê aqui, ou seja, arrisca formar um caldeirão aqui justamente nessa região de Kurakhove, e todas essas cidades aqui tem um bocado de tropas ucranianas aqui. Vamos ver como é que vai ser o planejamento ucraniano para essa região aqui, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra não fala nada de significativo, fala um pouco sobre o acordo de cooperação entre Rússia e Coreia do Norte, mas isso não é alguma coisa que realmente interesse muito para a gente, né? A gente tem aqui a informação de que não é só o problema dos títulos do governo russo que estão indo mal, além do governo russo não estar conseguindo vender os títulos a um valor razoável, também a Bolsa de Valores de Moscou, os índices estão caindo abaixo das mínimas históricas. Então a situação econômica na Rússia está cada vez mais deteriorando, né? Está cada vez pior aqui. Foram registrados abaixo de 86,22 o índice lá da Bolsa russa, né? Bom, além disso, a gente tem a informação aqui de que começou uma rechecagem dos votos na eleição da Geórgia. Segundo o pessoal está colocando aqui, parece que de 730 votos para o partido que está, o partido pró-Rússia, né? Apenas 456 tinham a verificação eletrônica, né? Isso indica fraude? Sim, indica fraude, mas aí que está o problema que eu falo para vocês. Como é que você faz essa validação, né? Como é que você faz agora que você tem o voto eletrônico dando uma coisa e o voto em papel dando outra? Como que você resolve essa situação, né? Bom, o caso lá na Geórgia ainda está sendo estudado, ninguém reconheceu o resultado da eleição, o governo da Geórgia não reconheceu o resultado da eleição. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, né? Por enquanto ainda está em suspenso toda essa história da eleição na Geórgia devido ao alto número de fraudes que a gente verificou naquela eleição, né?
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.